a respeito da importância da unidade da igreja. Ele rompe, quebra responde um monte de perguntas do capítulo 1 até o capítulo 10, e aqui no capítulo 11 e 12, então, ele trata dessas questões mais necessárias. E eu queria ressaltar aqui nessa noite 4 vínculos maravilhosos que nós, como igreja, temos de unidade espiritual com o Espírito Santo. A primeira delas é que nós professamos o mesmo Senhor. Versículo 1 até o versículo 3 diz assim: irmãos, eu não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso eu quero que vocês entendam que ninguém que fala pelo Espírito afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém que pode dizer Senhor Jesus, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Meus irmãos, essa é a grande realidade. Nós que somos de Cristo, nós que verdadeiramente somos igreja, professamos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Amém? Amém. Essa é a realidade. Paulo mostra um contraste, faz um contraste enorme entre aqueles que viviam na idolatria e aqueles que viviam para Cristo. Ele mostra: antes vocês eram idólatras, vocês adoravam ídolos mudos, porque vocês eram orientados a isso. Mas agora que eu passei por aí, e preguei o Evangelho, e mostrei a verdade de Cristo, vocês adoram o Deus vivo. Essa era a realidade. Eles haviam antes adorado ídolos mortos, homens, grandes homens talvez, daquela época, que haviam morrido, e que não tinham mais representação nenhuma aqui na terra, a não ser a saudade. Os deuses, eles não recebiam, eles não conseguiam falar com os deuses deles, porque a grande verdade é essa, irmãos: você consegue falar com morto? Se morto responder, você fica no funeral? Creio que não. Eu não sei. Todo funeral que eu vou, eu chego ali perto e começo a orar, falo: Deus, ressuscita. Se for da sua vontade, ressuscita essa pessoa, em nome de Jesus. Uns com mais de 90 anos não oram, não, porque aí o Senhor já sofreu demais aqui na terra. Mas assim, nós oramos, irmãos. Eu oro toda vez, aprendi isso com o pastor Júnior. Se a pessoa levantar, eu confesso que eu não sei se eu ficaria ali. Confesso, não sei. Talvez ficaria, porque a perna ia amolecer, e eu não ia conseguir correr. Mas via geral, morto não fala, não reage, nem se você oferecer um cafezinho que está caro, ele não vai querer. Não vai. Se você oferecer dinheiro, ele não quer. Qualquer coisa que você oferecer para o morto deitado ali, ele não reage. Assim são os ídolos. Mas o nosso Deus não só fala por meio do seu Santo Espírito, mas Ele nos governa, Ele nos move, Ele apresenta e mostra o seu amor o tempo todo, meus irmãos. Quando nós estávamos perdidos, como esses queridos lá da igreja de Corinto, nós éramos controlados por demônios, guiados por falsos mestres, por falsos ídolos, andávamos em caminhos errados. Eu não sei você, mas eu era um dos mais ferrenhos idólatras que tinha. Eu brigava por causa de santo. E achava que só por causa de eu ser devoto de algum santo, eu podia fazer tudo que de desgraça existia no mundo. Talvez pela sensação de que já que um santo não vê, não fala, está tudo bem, não sei. Mas a grande verdade era essa, meus irmãos. Eu vivia uma vida cega, acreditando que uma religiosidade vazia podia me levar a algum lugar. Ledo engano, besteira. Não era a imagem que estava me enganando, era eu mesmo que estava sendo enganado por mim mesmo. Acho que eu gostava disso.
Mas agora, meus irmãos, nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, nós devemos andar com os olhos abertos em novidade de vida, em santidade, porque Ele nos governa. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós não podemos agir na carne, nós não podemos fazer as coisas da carne, mas as coisas do Espírito. É somente pelo Espírito que uma pessoa pode dizer honestamente: Jesus Cristo é o Senhor. Uma pessoa escarnecedora, uma pessoa que vive em pecado, até pode pronunciar essas palavras, mas não é uma confissão sincera. Em algum momento ela vai voltar para os caminhos, como eu já disse aqui, né? A diferença da ovelha e do porco. O porco, se você pegar um porco no meio do barro, machucado, ferido, tudo estrambelhado, sujo, estrambelhado, tudo cheio de ferida, e você pegar esse porco, levar para sua casa, tratar do porco, cuidar do porco, limpar o porco, curar das feridas do porco, dar do melhor, dar dos melhores manjares da sua casa para esse porco comer. O primeiro momento que o porco tiver para voltar a rolar na lama, ele vai voltar. Com a ovelha não é assim. Se você pega a ovelha na mesma situação do porco, leva para sua casa, trata desse porco, dessa ovelha, né? Cura as feridas, tira as sujeiras, os carrapichos, dá aquele belo banho nela, trata, cuida, né? Faz tudo de melhor, que igual você fez para o porco, aquela ovelha vai ser fiel a você até o fim. É a diferença entre o crente e o não crente. Você pode pegar o não crente, dar aquele banho de crente, ensinar tudo que é de crente, mostrar o caminho de crente, vivendo para crente, deixar ele um ano firme e forte, vindo todo domingo, como um crente. Primeira oportunidade de viver na desgraça, ele vai viver. A ovelha de Cristo não arreda o pé. A ovelha de Cristo, nem que seja no último instante de vida, como o ladrão da cruz, ele vai voltar e ele vai se entregar ao Senhor. Ele vai declarar, como diz aqui, Senhor Jesus, de todo o seu coração. É importante, meus irmãos, observar que o Espírito Santo opera. Enquanto o Espírito Santo opera, os cristãos nunca perdem o domínio próprio. Também é engano dizer que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela sai rodando, batendo a cabeça, né, babando que nem doido, falando coisa nada a ver. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem, como diz na própria carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32, diz assim, o seguinte, 1 Coríntios 14, 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não age de forma descontrolada, ela age de acordo com com a natureza pessoal. Ela é cheia do Espírito Santo, ela não vai andar na direção do abismo, ela vai andar rumo à nova Canaã. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que diz ser cheia do Espírito Santo e rola, baba, precisa de ajuda. Para mim, pelo menos é o que eu acredito. Qualquer suposta manifestação do Espírito que priva uma pessoa do Espírito, do próprio domínio, do domínio próprio, eu creio, irmãos, não é fruto do Espírito Santo. Porque Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, diz uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. Se Jesus, meus irmãos, é verdadeiramente o Senhor da minha vida, da sua vida, então deve haver unidade na igreja. O nosso foco, o nosso propósito é o mesmo, deve ser o mesmo. Se algum irmão está passando por angústia, por necessidade, por aflição, por desespero, qualquer tipo de coisa, nós temos que estar atentos. Esse é o propósito. Divisão e dissensão, divisão de igrejas, rebeldias, não é de Deus, irmãos, não é de Deus.
no meio do povo. Isso só serve para enfraquecer o testemunho da igreja e dar muito mais argumento para aqueles que